Olá a todos, vamos dar prosseguimento à disciplina de Física Geral e continuação da unidade 2 com conservação de momento e colisões. Quais os objetivos desta videoaula? Conceituar momento linear e impulso, compreender os tipos de colisões e aplicar os conceitos de conservação de energia e de momento na resolução de problemas no cotidiano. Conservação de momento linear. O que é momento linear? O momento linear de um corpo de massa m em movimento com uma velocidade v é definido pelo produto da massa pela velocidade, onde sabemos que o p, que é o momento, é uma grandeza vetorial, que é igual a massa vezes a velocidade da partícula. Para situações em que a massa varia com o tempo, temos que utilizar a forma alternativa da segunda lei de Newton, onde se utiliza o momento linear ou quantidade de movimento, que é dada por essa expressão, onde nós temos aqui uma diferenciação de duas variáveis, né? E aplicando a regra, nós temos a massa vezes a derivação da velocidade, mais a velocidade vezes a derivação da massa em relação ao tempo. Momento linear de um sistema de n partículas. O momento linear total será a soma do momento de cada partícula, tá? Ou multiplicando a massa de cada uma das partículas por sua velocidade. Derivando novamente e usando a segunda lei de Newton para um sistema de partículas, nós temos que o somatório das forças externas é igual à derivação do momento em relação ao tempo. Conservação de momento linear. Para se estudar a conservação de momento linear, precisamos saber primeiramente o que é impulso. E o impulso de uma força resultante que atua numa partícula durante determinado intervalo de tempo é igual à variação do momento linear da partícula. As forças de interação entre as duas partículas são muito intensas e agem em um intervalo de tempo muito curto. No caso aqui nós temos duas partículas, uma com M1, massa M1 e a outra com M2. Quando elas se chocam, elas vão ter um impulso que é quem? Que é a variação desse momento em relação ao tempo. Se nós pegarmos que a força é pela segunda lei de Newton, né, aquela forma alternativa, nós temos a derivada de P em relação a dt. Tá? Se colocarmos, evidenciarmos o dp, fazemos uma integração e que essa integração resulta no impulso. E se formos desenhar o gráfico do impulso dessa força, o impulso dessa força em relação ao tempo, nós temos este gráfico. Ou seja, quanto maior o impulso, a gente pode imaginar que a força ela é grande nesse momento, ou então que o tempo foi muito grande e que essa força ela vai ter que diminuir, né? O momento linear e impulso possui as mesmas unidades, tá? Aqui no caso que é o quilograma vezes metro por segundo. Agora vamos apresentar um exemplo sobre a aplicação do impulso. No caso aqui de uma colisão entre duas bolas de bilhar. Suponhamos que ao ser atingida pela bola branca, uma bola de bilhar adquire a velocidade de 1 metro por segundo. Considerando os seguintes dados, calcule o impulso e a força média exercida na bola colorida. Considerando que a massa da bola é 0,3 kg e a variação de velocidade de 1 metro por segundo. Nós temos essa figura mostrando, tá, que a bola branca ela vai se colidir com a bola preta, né? Em que a bola branca vai ficar em repouso, enquanto que a bola preta ela vai ter uma velocidade v2, né? Ou seja, a energia aqui ela vai ser conservada, né? Em que a energia mecânica ela é conservada nesse momento em que a energia cinética da bola, né, é transferida para a bola preta. Então, o impulso nesse caso, né, conforme a gente já viu, que é a variação do momento linear, nesse caso aqui da bola atingida é dada por I, que é a variação do momento, que é igual a massa vezes a variação dessa velocidade. Substituindo os dados, nós temos 0,3 kg/m por segundo. Que esse 0,3 kg/m por segundo é o impulso transmitido pela bola branca na colisão. Se o contato dura ΔT
10 menos 3 segundos, a força média exercida na bola é. Como a gente já viu que o modo da força é a variação de momentos em relação ao tempo, então, substituindo os valores, né, a gente já viu que a força também pode ser expressa dessa quantidade, substituindo os valores, nós temos que a força é igual a 300 N. O princípio da conservação de momento linear. Na ausência de forças externas, a quantidade de movimento permanece constante. No caso, entre dois corpos que vai haver uma colisão, nós temos que o momento linear do corpo de massa 1 é igual a M1V1, enquanto que o momento linear do corpo de massa M2 é igual a M2V2. Obviamente, nós temos essas duas, a força de atração e repulsão, né? E, então, de acordo com a terceira lei de Newton, que F2.1 e F1.2 eles formam par de ação e reação, a gente pode escrever dessa forma, né? Se nós escrevermos dessa forma, também podemos expressar essa condição como que o somatório ela tem que ser igual a zero. Substituindo, como naquela forma alternativa da segunda lei de Newton, podemos escrever que a força F1.2 ela pode ser escrita dp1 dt e a força de 2.1 é dp2 dt. F1.2 significa que é a força que a massa 1 vai exercer sobre a massa 2. E F2.1 é a força, é a reação, no caso, da massa 2 em relação à massa 1. Fazendo esse somatório, e no instante t, né, isso aqui foi igual a zero, a gente diz que o momento total desse sistema ele é constante, ou seja, vai haver conservação do momento linear. Agora vamos estudar um pouco sobre colisões. O que são colisões? São interações entre duas partículas ou dois corpos, cuja duração é extremamente curta na escala de tempo humana e onde a troca de momento linear e energia. Por isso que é importante que a gente entenda o que a gente aprendeu, o que é impulso, né? Então, nós temos uma situação aqui em que nós temos o antes, as duas partículas elas vão se chocar, né? Tá aqui o durante é o choque, que é a colisão, e depois nós temos essa outra situação, em que as duas partículas elas vão se afastando. Então, como há conservação de momento, né, então a gente pode escrever da seguinte maneira, que a soma dos momentos antes, em relação à partícula 1 e à partícula 2, é igual ao momento, a soma do momento linear das partículas 1 e 2 depois do choque. Os tipos de colisões. Nós temos as colisões elásticas, onde a energia cinética inicial do sistema é totalmente recuperada após a colisão. Tá? Ou seja, nós temos duas partículas e quando elas se chocam, somente elas trocam energia, né? E se a gente for escrever essas energias, a gente diz que a energia cinética antes é igual à energia cinética depois. E se a gente for expandir esse conceito, né, então nós temos que a energia cinética para esse sistema é 1 meio de V ao quadrado, né? Tá? E escrevendo em termos de momento, nós temos que a energia cinética é o momento ao quadrado dividido por 2m. Bom, as equações básicas para esse tipo de colisão é que se nós escrevermos as equações relacionadas à conservação de momento linear, nós temos que a soma do momento linear antes é igual à soma do momento linear depois. Tá? E a conservação de energia cinética é escrita desta maneira, para o momento antes e para o momento 2. E fazendo algumas interações, alguns cálculos matemáticos, alguns cálculos triviais, nós chegamos a essas duas equações. Tá? Onde nós temos a velocidade da partícula 1 depois, dependente das massas e das velocidades antes. Assim como a velocidade da segunda partícula depois, né, no momento depois, a colisão, relacionado também às massas, dependendo das massas, e das velocidades iniciais. Continuando com o tipo de colisões, as colisões elásticas têm alguns casos particulares. Vamos ver. No caso 1, quando nós tivermos massas iguais, o que vai acontecer? Nós temos essa situação antes, né, em que a massa 1 se choca com a massa M2,
E a gente pode ver que a velocidade da massa 1, antes do choque, ela vai ser igual à velocidade da segunda massa depois desse choque. Ou seja, o estado final do sistema é idêntico ao estado inicial. As partículas trocam de velocidade. Então, a massa 1 ela vem com uma certa velocidade V1A. Quando ela se choca com M2, a velocidade de M2 fica V2D. Só que esse V1A é igual a V2D. Tá? Elas somente trocam essas velocidades. Em particular, se a partícula alvo está inicialmente em repouso, a partícula incidente para após a colisão, como no bilhar. Isto é, que a velocidade depois ela vai ser igual a zero, de 1, não é isso? Ela bate e para, enquanto a outra continua o seu trajeto. Então, a velocidade de aproximação é igual à velocidade de afastamento. Continuando com o caso particular das colisões elásticas. Quando M1 for muito menor que M2, nós temos essa situação, tá? Em que M1 é muito menor que M2, o que a gente pode prever? É que se a partícula M1 se colidir com a massa M2, a M2 vai continuar, ela pode ter um pequeno deslocamento, enquanto que a M1, né, vai ter uma outra velocidade, né, um pouco menor que a V1, a velocidade inicial dela. Então, escrevendo em termos das massas e das velocidades iniciais, nós temos esses dois conjuntos de equação. Então, depois do choque, a velocidade da partícula 2 ela vai ser muito menor que a velocidade inicial da partícula 1 antes do choque. A gente pode considerar isso aqui. Então, a velocidade da partícula 1 depois vai ser aproximadamente menos a velocidade desta partícula antes. Ou seja, se vocês observarem, essa velocidade é a mesma, é o mesmo valor, só que com sinal contrário, ou seja, com sentido contrário à velocidade antes do choque. A partícula incidente reverte sua velocidade e a partícula alvo passa a se mover lentamente, praticamente permanecendo em repouso, como é visto aqui na situação. Olha, se eu tenho uma massa muito maior, a massa alvo é muito maior do que a M1, então a gente prevê que essa massa ela quase não vai sair do lugar, então a velocidade dela vai ser bem baixa mesmo. Mais um caso, que é o caso 3, onde que eu, agora ao contrário, eu tenho uma massa M1 muito maior que M2. Tá? O que vai acontecer? O que a gente pode prever aqui é que aqui nós temos uma velocidade, uma energia cinética grande, né, por conta dessa massa M1 ser muito maior que a massa 2. Então, mais uma vez, tirando o conjunto de equações, nós temos essas duas, né, as duas velocidades em relação às velocidades iniciais. Então, como a massa M1 é muito maior que M2, né, se a gente olhar essa relação aqui, a gente vê que M2 é um valor quase desprezível, tá? Né? Então, a gente pode considerar que M1 sobre M1, né, sobre M1 vai dar duas vezes o valor de 1A. Então, nesse caso, a partícula incidente não sente a colisão. Tá? A partícula alvo passa a se mover com o dobro da velocidade da partícula incidente. Como a gente pode ver, né? É um corpo com uma massa bem pequena, quando ela é chocada com uma outra bem maior, essa energia cinética é bem maior do que a da massa 2, então essa transferência de energia vai ser maior para massa 2. As colisões perfeitamente inelásticas. Nesse tipo de colisão, a partícula incidente fica presa na partícula alvo. Daqui o choque antes e o choque depois, ou seja, antes elas têm as velocidades iniciais, têm energias cinéticas iniciais, e depois do choque elas ficam presas e caminham com a mesma velocidade. Representa a perda máxima de energia cinética numa colisão elástica, ou seja, toda a energia cinética ela se perde depois desse contato aqui. Elas ficam presas, então por isso que há uma perda de energia cinética máxima. E quem vai ser essa velocidade depois?
Tá? Mais uma vez, utilizando as equações de conservação de momento, tá? Podemos ver que a velocidade depois da colisão ela é igual à velocidade do centro de massa. O que é um centro de massa? Né? É o somatório dessas massas. Né? É como se aqui eu tivesse um centro. Onde ficaria o centro de massa desse conjunto aqui? Ele fica mais ou menos neste ponto aqui da massa M2. Né? Então, o centro de massa está na massa formada pelas duas partículas juntas. Por isso, ela se move com a velocidade do centro de massa que se mantém constante. Vamos ver uma aplicação de colisões. Nós temos aqui um pêndulo balístico, que é muito utilizado para determinar a velocidade da bala. Bom, como a gente vê nesse gráfico, que a bala, ao penetrar num bloco de massa M, após o choque, a bala fica dentro do bloco. Então, significa o quê? Que depois do choque, os dois corpos eles ficam com a mesma energia cinética, ou seja, com a mesma velocidade. Então, aplicando novamente a conservação de momento linear, nós obtivemos essa equação, que a velocidade depois é igual a massa pequena, a massa da bala sobre a massa da bala mais a massa do bloco, vezes a velocidade inicial da bala. Tá? Então, nesse caso, a conservação de energia mecânica após a colisão, a energia cinética depois da colisão se transformou em energia potencial depois da colisão. Aqui eu tenho energia potencial antes, tá? E que ela é transformada totalmente em energia potencial. Aplicando mais uma vez a conservação de energia, nós obtivemos esta equação para determinar a velocidade da bala. Podem ver que a velocidade da bala ela está relacionada, né, com as massas, a massa da bala e a massa do bloco, tá? E com a altura com que esse bloco, ou seja, esse conjunto, a altura com que esse bloco atinja. Né? Então vamos substituir alguns valores. Vamos supor que a massa da bala seja de 10 gramas, a massa do bloco 4 kg e a altura em que esse bloco, esse conjunto atingiu foi de 5 centímetros. Então, substituindo os valores, nós temos que a velocidade da bala é de 1.400 km por hora. Mais uma aplicação de colisões, nós temos aqui o teste de resistência de para-choque de carro. Na prova de resistência do para-choque de um novo carro, o veículo de 2.300 kg e a 15 metros por segundo colide com o parapeito de uma ponte, sendo parado em 0,54 segundos. Determine a força média que atuou no carro durante o impacto. Nós temos o seguinte esquema, né, que o carro vem com uma certa velocidade, ele tem uma massa de 2.300 kg e ao se chocar com uma ponte, né, nós temos uma força contrária, obviamente, que é o caso da terceira lei de Newton, de ação e reação. Então, durante o curto tempo de duração da colisão, a única força externa relevante que atua no carro é a força do parapeito da ponte. Né? Que houve um choque e, pela terceira lei de Newton, né, nós temos uma reação, que é o caso da força F. Então, as forças externas, o somatório dessas forças externas é igual a essa força referente da reação. Então, essa força ela é igual à variação de momento em relação ao tempo. Então, a variação desse momento, né, em x é igual ao modo dessa força, né, a média dessa força vezes essa variação de tempo. Né? Então, nós temos, substituindo os valores, nós temos que essa força média ela é de menos 6,4 vezes 10 a 4 newtons. Observem que a força tem um sinal negativo, ou seja, ela é contrária ao movimento. E finalizamos mais uma unidade. Aqui nós temos as referências do Halliday, dos Nansensweig, do Tipler, Chaves, Searle, McKelvey, Bauer, Kelly e Knight. Espero que vocês tenham bons estudos e então até a próxima unidade. A persistência é o caminho do êxito, Charles Chaplin.